pessoal, sejam muito bem-vindos ao Bate-Papo Elimacol. Esse é o segundo episódio de uma série de 5 encontros, onde traremos pessoas, convidados especiais, para falarmos de temas sobre arquitetura, projetos, engenharia e também, o principal, acabamentos. A nossa ideia é aproximar o público desse universo que é tão criativo e cheio de possibilidades. Então fiquem ligados, porque vai ter muita coisa boa por aí. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos, além de parceiros da Elimacol, amigos de coração, amigos do coração, do nosso coração, para falar sobre esse papo com vocês, sobre esse assunto com vocês. E são profissionais mega competentes, muito conhecidos aqui na nossa cidade, na nossa região, e que vão falar um pouco para você como que é o início do projeto, desses projetos que são, assim, eu posso falar, são magníficos o projeto desse pessoal que trouxemos hoje. E primeiro, nós vamos falar com quem? Giuliano, né? Giuliano Corradini. Eu chamo de Juliano. Não sei, eu chamo sempre de Juliano. Isso. Mas é Giuliano Corradini, conhecido como Maravilhoso. Amém. Tem essa história. Cara, assim, e a questão do Juliano, eu nunca me importei porque a minha família inteira me chama de Ju. Eu sou Giuliano, mas minha família me chama de Ju. Então, larguei de mão e foi por isso. E a questão do Maravilhoso surgiu no dia que eu estava com um cliente. Ele me ligou, era 8 horas da manhã. Ele me ligou e falou assim: Gil, você tá bem? Eu falei: bem? Hoje eu tô maravilhoso. Ele travou. Você tá o quê? Eu falei: maravilhoso. Aí ele: porra, velho, eu quero estar com você, cara. Eu quero conversar com você porque eu quero que meu dia seja assim. E aí eu comecei a brincar com essa história. Mas isso aí. E toda vez que a gente se fala, né? Você me pergunta: como você tá? Eu: maravilhosa. É muito legal. Fala um pouquinho, Ju, sobre você, sobre sua carreira, né? Você não é arquiteto, né? Nós vamos Tem essa dinâmica, polêmica, talvez. Isso. É engenheiro, não é isso? Me fala um pouquinho sobre você, aí. sobre sua carreira. Cara, meu nome é Juliano, né? Eu sou surfista, filho do criador, casado com o Manu e pai do Enzo. Eu amo, assim, trabalhar com o mundo de arquitetura, projetos, né, para que a gente possa impactar a vida de diversas pessoas. Essa questão de eu não ser arquiteto, minha formação foi em engenharia, só que eu trabalhei a vida toda com projetos de arquitetura. Eu comecei, na verdade, com 14 anos, auxiliar de almoxarife. Depois eu entrei no escritório de arquitetura quando eu ainda tinha 17 anos e fiquei lá por 5 anos e meio. E dali a gente saiu e montou a Five. Então, a minha vida toda eu trabalhei com arquitetura, mas na época não tínhamos faculdade de arquitetura na cidade. Eu falei: cara, não vou encarar a Vitória não, tô fora. E aí surgiu engenharia, fiz engenharia, mas sempre trabalhei com arquitetura, sempre estudando e atualizando na área da arquitetura. Ah, legal, legal. E para incluir aqui, né, para nos acompanhar nesse bate-papo muito bacana, nós trouxemos as normas, né? A gente chama das normas. Sabrina. Quase que chegou. Quase normal, cara. A gente nem liga também, porque Não, eu ia chamar de Sabrina Rezende, né? Não, essa é nova. Sabrina Zanelato e Natália Rezende, as normas, né? Que honra, gente, estar aqui. Muito maravilhoso aqui vocês Muito estarem obrigada. com a gente hoje. Me fala um pouquinho de vocês também. Vamos lá, estúdio norma. Geralmente é fácil, porque fala estúdio de Sabrina e norma de Natália, com as iniciais, já fica mais fácil, né? Mas acontece de todo mundo realmente trocar e falar, mais baixa, mais alta. E aí vai. Eu sou a Natália Rezende. Sou filha do criador também, esposa do Clóvis Júnior e tenho escritório com minha amiga, sócia, amiga de infância, Sabrina. E estamos aí, né? Estudamos juntas desde a infância, desde o ensino médio, e aí fizemos faculdade de arquitetura juntas, abrimos o escritório, estamos aí até hoje. Eu sou um pouco mais extrovertida, enquanto eu tenho a minha dupla, que completa o Estúdio Norma. Isso aí. Sabrina, sócia da Natália. Falando assim um pouquinho do profissional, né?
Eu comecei aos 17, inclusive meu primeiro emprego, você lembra, Juliana? Foi lá na Five. É mesmo, verdade. Sim. Ela foi a primeira estagiária que teve no escritório. Foi. E o Wellington não queria me contratar na época. Ele já me falou na época que ele não queria. Idade, talvez? Ai, não sei, mas ele não me queria lá, não. Enfim. É verdade, gente. Ela ia lá na loja até não entrando. Isso, é verdade. Então, eu comecei a atuar na área, né, da arquitetura aos meus 17 anos, quando eu saí do ensino médio, né? Eu e Natália, a gente estudou numa escola técnica, então a gente fez um ensino médio integrado com o curso técnico em edificações. E aí, logo quando eu saí do ensino médio, eu já ingressei no mercado de trabalho na área da arquitetura. E aí, eu fiquei lá durante 5 anos, durante toda a minha faculdade, eu fiquei lá. No final, pedi para sair, não sabia o que eu ia fazer da minha vida. E aí, um belo dia, eu e Natália falamos, não estamos fazendo nada, vamos abrir o escritório. Decidimos abrir o escritório, a gente tinha nada, né? Tinha um computador e um sonho. Mas estamos no mercado aí, já tem o quê? 2020, já tem 5 anos e pouco. 5 anos, 5 anos, maravilhosos. E assim, é incrível ver a nossa evolução, né? Sim. De lá pra cá, o quanto a gente tem crescido, quantas famílias a gente tem impactado, né? Quantas vidas a gente tem transformado através do nosso trabalho, e é muito gratificante. Sim, e o legal é que vocês três aqui, na verdade, nós da Elimacol acompanhamos toda a evolução, né? Justamente. De muitos anos. Eu tenho 16 anos, vou fazer 16 anos que eu trabalho na Elimacol. Então, assim, eu acompanhei muitos processos, né? E principalmente processos de vocês, de crescimento. Hoje, assim, são referências realmente na cidade de São Mateus, né? Amém. O Juliano, nem se fala, né, Juliano? Com certeza. Uma Five, referência aqui. Eu falo que os projetos arquitetônicos, as fachadas do Juliano são sempre, né, as mais comentadas. Então, assim, tem toda essa referência na cidade. Então, isso é bacana. Muito bom. E o legal é a gente ter acompanhado esse processo, essa evolução, né? Muito, muito legal. E esse tema, gente, eu achei muito bacana, né? O início de um projeto. Início de um projeto arquitetônico. Aí, eu queria perguntar para vocês, Juliano, primeiro, como que é, Juliano? Você fechou o contrato com o cliente, né? Fechou ali o contrato, né? Claro que tem um orçamento e tal, fechou o contrato. Quais são os passos depois? Existe o briefing ali, né? Que você vai saber quais são a identidade do cliente. Eu falo isso, né? Que o projeto tem que ter uma identidade, muito, né? Muito. O que o cliente deseja, às vezes o que ele deseja não é a realidade dele. Tem tudo isso. É raro, mas acontece. É raro, mas acontece. Sempre, inclusive. Existem aqueles desejos que não serão realizados, existem aqueles outros que acredito que vocês mesmo, a pessoa não imaginava que precisasse daquilo numa obra, tem muito, né? Então, assim, como que é isso? Como que é isso? E outra coisa que eu fico pensando, quando eu encontro com um psicólogo, assim, algum amigo, psicólogo, você acha que o psicólogo está o tempo todo te analisando. Sim. E o arquiteto e o engenheiro, como é que é essa questão? Vocês estão o tempo todo pensando nisso? Então, onde vocês vão, vocês olham a obra em si, a sala, vocês estão aqui, vocês têm essa coisa de ficar observando? Eu acho que a questão da observação técnica das coisas, sim. Sim, né? Tanto eu tenho um mau costume, inclusive, de, por exemplo, lá quando o cliente está fazendo a chamada de vídeo comigo, eu olho todo o contorno, eu olho o nível de acabamento da casa, para ver se o cara tem um perfil que ele está me falando. Olho foto da vida dele, então assim... E quando chega nos lugares também. Mas... eu evito ficar pensando o tempo todo nessas coisas, porque um item que eu desenvolvi, que é o principal para a criação dos nossos projetos lá, assim, para a gente desenvolver um projeto, primeiro a gente precisa conhecer o cliente, né? Então, eu tenho algumas perguntas-chave que eu levo para os clientes que são fundamentais. Por exemplo, a pergunta que eu mais gosto de fazer para os clientes, que tem as perguntas, que tem as respostas mais diferentes, por que esse projeto é importante para você? Sim. Cara, eu tenho respostas como, porque eu quero ter algo organizado e muito bem feito. E tem gente que fala, esse é o sonho da minha vida. Cheguei a arrepiar agora. Esse é o sonho da minha vida. Eu lutei a vida toda para chegar nesse momento. Porque, enfim, tem respostas infinitas. Então, eu junto esse bate-papo com eles,
a gente acaba entrando em diversas perguntas, né, pessoais. Eu acho que são as perguntas mais importantes para mim. Uma das perguntas que eu faço, por exemplo, é: que time um cara torce? Se for vascaíno, eu não atendo. Pelo amor de Deus. Bem vascaíno. Você é vascaíno? Lógico. Deixa eu te falar, o vascaíno... Se eu tivesse falado que eu era vascaíno, eu nem vinha aqui. Tá? Não gosto de vascaíno, não. Você Tá? não sabe sofrer, Juliano. Pois é. Isso. O problema é Sofrer pra vida. Claro. Mengão, pô. Sofrer pra quê, né? Ai, meu Deus. Mas assim, quando a gente junta esse entendimento, eu acabo brincando com os clientes para entender a personalidade deles. Se ele é mais aberto, se é mais fechado, até para a gente saber conduzir. Além disso, a gente vai entender algumas questões técnicas de terreno, ventilações, que são itens técnicos básicos, e principalmente o orçamento. Eu não sei no escritório de vocês, mas, por exemplo, essa semana chegou um cliente de fora do estado, por tráfego, ele queria fazer uma casa de 6 quartos, 6 suítes, casa enorme. Eu me empolguei com o projeto, falei, vou conversar com esse cara. Qual que é o seu lote? 300 metros quadrados. Peraí. Você quer gastar quanto? Uma coisa não tá. 80 mil. Eu falei, 80 mil vai ser o projeto? Então, assim, o principal trabalho nosso é ter esse lado psicólogo, mas saber equilibrar a expectativa deles. Sim. Porque se um cara vira para mim e fala assim, cara, eu quero gastar 200 mil na casa X, eu falo assim, você não dá conta, nem faz projeto. Então, você tem que começar a equilibrar essas expectativas do início para o cara não der 3, 4, 5 passos e se frustrar lá na frente. Então, tem uma série de vertentes que a gente precisa analisar muito além das questões técnicas da casa. Eu falo que as questões técnicas do projeto da casa é o básico do básico. Tem um rio em volta ali que a gente precisa estudar e entender para a gente trazer aquele uau do cliente, aquela sensação boa aí para ele, para a vida dele, né? Principalmente na questão de custo, né? Eu acho que esse é um ponto bem... Eu vou falar a verdade para vocês. Eu não sei nas visões de vocês. 95% das obras, elas extrapolam o orçamento. Valores. Sabe por quê? Eu tenho muitos clientes que viram para mim e falam assim, cara, eu fiz meu primo me falou que a obra custa R$4.000 o metro quadrado. Tá, mas com base em quê? Não, meu primo falou. E minha conta é essa, 4 mil vezes tanto. Vezes 200 metros quadrados. Aí fala, cara, não dá, vai ser mais. Não, eu consigo, porque eu vou comprar não sei o que direto, eu vou comprar, mas nunca dá certo. Então, assim, eu tenho diversos clientes, quando a gente traz a realidade para eles, fala assim, cara, beleza, eu vou fazer o projeto, mas eu vou segurar um pouco mais a obra. E tem outros que encaram a obra sem saber quanto é que vai custar a obra. Não quer nem saber. Isso antes de você fechar o contrato com o cliente? Isso aí é antes, Juliano? Como é que assim, hoje como a gente também constrói para venda, a gente tem um pouco de know-how nisso, eu montei uma planilha lá no escritório que na hora que eu estou conversando com o cliente, eu já entendo o perfil dele, o tamanho de casa que ele vai ter, e eu já faço uma estimativa de obra na hora para ele. Então, ele já recebe uma planilha que tem um valor de muro, o valor da casa, o valor dos projetos, o valor do lote, financiamento. Então, essa planilha já aparece lá, ele já leva uma cacetada logo na hora. Isso tudo. E aí, tá dentro da sua expectativa? Porque muitas vezes o cliente não tem noção, né, de qual valor que ele vai gastar. É muito comum, não tem, muito comum isso. Noção porque disso. os custos, eles subiram muito. Sim. Pós-pandemia subiu, agora subiu de novo. E vai continuar assim, porque o mercado ele não parou. Ele não desacelerou. Né? Então, é a oferta e demanda básica ali da economia. Então, o que acontece é que os materiais vão continuar subindo e quem puder construir agora, construa, que depois vai ficar mais caro. Mais caro ainda, meu Certamente. Deus. Vamos fazer projeto logo. Vamos construir, né, gente? Olha, precisando também construir, gente. Pois Já vou na ideia do Juliano. Já Começa logo. Não espera muito, não. Meninas, e vocês? Como é que essa inspiração? Me fala da inspiração de vocês, como é que é? Porque até estava comentando com os meninos na loja, né? Nós fomos lá no Reserva. As primeiras casas, todas são de vocês. Elas dominaram. Então, assim, as primeiras casas ali são de parentes. E se você for em todas as obras, todas elas são totalmente diferentes. Não tem nenhuma. E muito bonitas, inclusive. E muito lindas. Muito obrigada. Muito lindas. Eu fiquei chocada, assim, né? Fiquei chocada, mas... eu falei, gente, aí eu fico pensando, como é que é isso?
né? Porque são parentes, são irmãos, primos e tal, mas cada um com um estilo de vida diferente, não é isso? Uma necessidade Sim. diferente. Me conta, vai. Então, na verdade, ali foi um grande desafio. Porque eles, apesar de você ter falado, né, são pessoas diferentes e tudo mais, mas o gosto deles é muito parecido. É. Parecido. E aí, uma casa do lado da outra, né? Um é irmão do outro. E aí, que eles gostam das mesmas coisas. E a gente precisava fazer diferente, né? Mas fomos ali, fomos conduzindo, né? Ó, esse daqui... Vamos tentar um outro? O que você acha desse daqui? A gente foi tentando conduzir dessa forma. E aí, conseguimos um resultado bem bacana. Mas ali foi um grande desafio, tá? Falando desse ponto em específico, né? Mas falando assim, um pouquinho de inspiração no geral, né? Para projetos. Para mim, o projeto, ele é como se fosse um quebra-cabeça. Né? Juliano falou um pouquinho ali dos fatores que influenciam na hora da gente fazer um projeto e tudo mais. E realmente as coisas vão se encaixando. O orçamento do cliente, os fatores ali do terreno, as características do terreno, a vivência da pessoa também, né? Tanto é que quando a gente faz o briefing, grande parte das perguntas do nosso briefing é sobre a vida da pessoa, pra gente conhecer ela. Perguntas sobre o passado, como é que é a casa que você morou na infância, né? Os fatores climáticos também. Então, a gente vai juntando isso tudo ali num quebra-cabeça para poder chegar numa proposta que seja ideal, né? E em relação à inspiração, é sempre muito bom a gente estar viajando. Inclusive, a gente vai em busca disso, né? Hoje de madrugada mesmo a gente vai viajar, vamos para Casa Cor, ver muitas coisas bonitas. Mas, em específico, toda vez que eu vou começar um projeto novo, eu oro a Deus pedindo para Ele me dar a direção. Porque, como o Juliano falou, tem gente que fala que é o sonho da vida da pessoa. E é muita responsabilidade nas nossas mãos, né? Quando a gente vai desenvolver um projeto para uma pessoa, para uma família, ou para um comércio que seja. Então, eu sempre oro ao Senhor e peço direção para que eu seja um instrumento, né? Para poder realizar a vontade dele, os planos que ele tem na vida daquela pessoa, daquela família. Então, eu fico até um pouco emocionada, né? Sério, em relação a isso. Legal. Então, sempre que eu vou começar um projeto novo, eu falo, Deus, que não seja da minha vontade, mas que o Senhor possa me usar, né, para fazer a tua vontade na vida dessa pessoa, dessa família. Ai, que lindo. Lá no escritório, eu acho que é tudo um alinhamento, né? É esse alinhamento de expectativa, tudo. E quando a gente está com o cliente, a gente precisa olhar ele de uma forma a servi-lo, né? Então, assim, como eu posso servir da melhor forma? Para eu servir, para eu servi-lo, eu preciso entender o que ele precisa, o que ele vivencia no dia a dia, né? E aquilo tudo que foi falado, porque a gente está falando sobre a pessoa, ela nos contratou para poder construir algo para ela, ela nos confiou para poder fazer algo para ela e, assim, como o Juliano falou, é o sonho da vida dela. E eu acredito que, por mais que não seja, de repente, um sonho, quando a pessoa fala, né, eu quero algo mais funcional, eu quero algo prático, é uma realização. Fazer um projeto sempre é um sonho, sempre é uma realização, sempre é uma transformação de vida. Eu tinha uma casa, agora eu vou ter outra. Ou eu tinha um comércio, eu vou ter outro. Sempre é uma transformação. E a gente, como profissional, para poder trazer o melhor, tem que ser muito bem alinhado. A gente precisa realmente ser um pouco psicólogo, a gente fala, né? Precisa gostar de entender mais sobre a vida do outro. E na intimidade mesmo, porque eu acho que é a partir disso, inclusive, que a gente acaba criando conexões, amizades, a partir... Poxa, um cliente vai fazer um projeto com você, sai de lá amigo, vamos sair para comer. Muito isso. É muito legal. Esses dias foi uma cliente lá no escritório, aí ela, vim aqui, vou tomar um café. Assim, gente, eu não trabalho, não? E ficamos lá batendo papo e foi um momento tão gostoso. E eu vejo que tudo isso... Para mim, assim, acontece no briefing, que é onde a gente conversa mesmo, onde o cliente ele expõe as dores, expõe os desejos, e a gente pega tudo aquilo com o maior cuidado. Nosso briefing, nossas reuniões de briefing, elas demoram cerca de 2 horas.
2 horas para mais, dependendo se o cliente for bem comunicativo, né? Às vezes demora até mais do que isso. Então, assim, a gente faz algo bem detalhado mesmo. Inclusive, um dos nossos valores na empresa é essa coparticipação, sabe? Sim. A gente não faz o projeto sozinho, da nossa cabeça. Sim. Tem a participação do cliente, a gente precisa das informações que eles trazem pra gente desenvolver o projeto a partir disso, né? Então, é um ponto ali que a gente realmente investe bastante tempo pra gente tentar ser o máximo assertiva possível. E vendo, né, essa questão dos clientes e tudo, a gente vê o sucesso que né, essa questão de, poxa, se eu invisto num briefing bem feito, numa comunicação bem feita, na hora de mostrar as referências, do cliente trazer as referências deles também, porque é muito legal a gente buscar, a gente viajar, a gente se inspirar, isso é muito gostoso. Mas quando o cliente ele vem com a referência dele, olha, eu vi isso aqui na internet, tá, mas o que você gostou dessa imagem? O que faz sentido para você nessa imagem? E ter essa conversa, assim, a assertividade ela é muito maior, sabe? Pegando um gancho aí, Natália, você falou uma coisa muito bacana que o cliente foi tomar um café com você e você falou assim, você brincou, eu não trabalho. Aí uma dica assim, para outros profissionais que vão estar vendo esse podcast. Esse é o marketing mais eficiente, mais barato que a empresa pode fazer. Sim. Lá no escritório eu tenho meta de hora de café com os clientes, sabia? É mesmo? Juro pra Eu você. quero. Depois a gente vai conversar. Ainda bem. Mas você quer o comercial, né? Mas, por exemplo... Pronto, tá resolvido. Você lembra um evento que a gente foi uma vez em Linhares, que a gente estava batendo um papo, você falou assim, Juliano, não tá fazendo nada, tô sobrecarregando tudo em William. Isso foi uma estratégia que a gente conversou e montou dentro do escritório. Porque é o marketing mais barato que existe e o mais eficiente de todos. Que o cara vê assim, cara, Juliano, ele é muito bacana, a gente tem acesso, a gente consegue desenrolar as coisas... Vira para amigo dele e fala assim, cara, vai lá, faz. Isso aí. Não, e você tem perfil para isso. Lá no escritório também a gente se divide muito, porque a gente descobriu isso recentemente. Isso já vinha acontecendo naturalmente, mas a gente, sim, veio à tona recentemente. Natália, ela é muito mais voltada para pessoas e eu sou muito mais voltada para processos. Eu sou muito técnica, então eu sou da parte de projetos. Sim. Eu fico lá na frente do computador projetando. Natália fica lá tomando café com o cliente. Olha que lindo. Mas aqui... Juliano falou isso e através dessa cliente a gente fechou um outro contrato. Que foi que a gente fez o briefing ontem. E funciona até pra gente, como lojista, nós como lojista também. Nós temos esse Quando vocês trazem um café da Colômbia pra mim, sabe o que eu quero fazer? Vou levar revestimento. Vou levar cliente para eles venderem revestimento. O café da Colômbia pra você. A Liana não falou. E o café você não toma só uma vez, né? Você toma no dia, você toma no... Então a pessoa vai lembrando de você frequentemente. Aquela... Como é que é o nome daquele negocinho que a gente ganhou? Daquele suportezinho de fazer café também. Sim. Eu lembro de vocês quando eu tô fazendo café. Coisa linda. E tem uma xícara verdinha também, aquela toda bonitinha. Nossa, cara. Ela é linda com dourado. Aquela eu quebrei no dia que eu peguei nele Macol. Nossa, não acredito, Juliana. Uma outra xícara pra você dessa? Não, mas tá lá, eu tomo café nela também. Mas tá com a orelhinha quebrada. E pra gente também, como lojista, isso é muito importante. A gente faz os cafés com o cliente, então a gente tem essa aproximação. Muitos ficam amigos, né? A gente sai pra almoçar, sai pra jantar. Não é só sobre café, né? Não, é sobre relacionamento. Justamente. Né? Hoje o que é hoje? A gente fala assim, hoje é essa questão de venda, né? Eu falo de venda porque eu tô nesse meio. Vocês também, venda, né? Sim, a venda é relacionamento. Né? Não adianta você colocar muito, fazer propaganda. Você vê que a Elimacol não tem aquele tanto de propaganda, né? Não, o nosso é mais de relacionamento. Exatamente. Com o cliente, e esse que é o diferencial. Quanto com o cliente final, né? Então isso é muito, muito bacana. E assim, só pegando mais um adendo aqui, ainda esse assunto que a gente estava falando, que é a parte da criatividade, eu li um livro, há um tempo atrás, que falava sobre o ócio criativo. E eu entendi o poder que o nosso subconsciente tem sobre tomar decisões sobre a nossa vida. E eu uso isso. Então, por exemplo, essa época de inverno mesmo, por vários dias, se você me ligar 8h30 da manhã, eu vou estar surfando durante a semana.
Nesse o frio. Wellington- Nesse frio. Ah, isso é um detalhe. Mas é porque eu pego, por exemplo, as informações do cliente, todo esse brief que a gente falou, eu não sento para trabalhar na hora. Eu nunca faço isso. Eu leio hoje, avalio, penso, pego referências, tudo que ele pensou. Eu nunca começo a trabalhar na hora. Eu boto aquilo ali na gaveta e vou fazer outra coisa. Eu vou surfar, eu vou ficar com meu filho, eu vou lá na Elimacol tomar café, visitar outras obras. Porque você lembra aqueles desenhos antigamente que aparecia aquela lâmpadazinha? Uhum. É o subconsciente trabalhando, é o ócio criativo. Então, é muito comum, por exemplo, eu estar fazendo outras atividades e falar assim, cara, se eu fizer tal coisa no projeto de fulano, vai ficar bacana demais, cara. Uma ideia de fachada, uma ideia de revestimento. Então, eu aprendi a usar isso a meu favor. Então, todo dia eu coloco isso em prática. Praticamente. Sim, é muito real também. Eu tenho muitos insights quando eu tô tomando banho, cara. Eu tô tomando banho, eu tô pensando assim, repassando tudo do dia, sabe, na minha cabeça. É o ócio. E, nossa, a hora que eu tô tomando banho é a hora que eu tenho ideia. Uhum. Não, e o pior é quando você vai dormir, aí você vai e começa a vir umas ideias. Teve uma vez que você falou, deixa eu achar aqui um papel. Eu não preciso de papel agora. Meu Deus do céu. Quando eu negócio de dormir, E isso deixa eu mesmo. falar outra coisa. E já aconteceu, assim, de não surgir ideias? Como é que é? De aquele Sim, bloqueio? bloqueio criativo. Sim. Muito? Pra mim, o maior desafio que tem é isso. Mas, quando que isso acontece? Quando não faz o que o Juliano falou, por exemplo. Se eu peguei um negócio pra fazer aqui agora, eu quero terminar aqui agora, eu não consigo terminar. trava. Não consigo. Se eu li aqui agora, isso, se eu sento pra fazer e eu tenho que terminar agora, eu não termino. Eu não consigo. É isso. Assim, eu tenho Aí eu muito- começo, aí eu, não, entendi que agora não vai fluir mais vai nada. fluir. Aí eu deixo Vai pra fazer outra lá, coisa. e Fazer no outra outro coisa. dia volta Depois e as coisas fluem. Assim, para alguns projetos de altíssimo padrão, principalmente a parte do interior, eu tenho alguns. Já para a parte concepção arquitetônica, eu não tenho bloqueio criativo. Porque eu faço exatamente isso. Então, por exemplo, quando eu sento para desenhar ou modelar ali o projeto do cliente, eu já tive uma ideia de volumetria de fachada, já tive uma ideia de posicionamento, de onde vai ser a garagem, de onde vai ser gourmet, de onde vai ser uma piscina com borda infinita. Então eu sento ali, já vou meio que colocando as coisas que eu já pensei, e depois eu venho lapidando as questões técnicas. Sim. Perfeito. Eu não sei se vocês já viram a história da Disney. Eles criavam todas as coisas, eles não pensavam como que iria funcionar, aquelas montanhas-russas, tudo aquilo. Ele criava e depois falava assim, depois a gente resolve. E eu faço a mesma coisa. Real. Eu faço as fachadas, faço... Aí eu falo, rapaz, isso aqui tá muito grande, tem que ir aí. Isso aqui tá... Quando Então, a gente vai só pensando boa. como que vai fazer antes, né, de terminar de trava. desenvolver a Questão ideia ali, como você vai pensando na técnica, trava. Trava. Você cria o muito. problema, depois você resolve. Isso aí. Muitas vezes eu me pego nisso aí. Eu falo, tá, mas como que eu vou fazer isso? Não, depois eu me preocupo com isso. Vamos terminar a ideia que é. Mas assim, tem aquela questão, né? A gente faz o projeto arquitetônico e depois o engenheiro que tem que se virar, não sei o quê. Eu acredito que vocês lá também têm esse cuidado. Por exemplo, lá no escritório a gente tem o cuidado de, poxa, a gente está fazendo um projeto arquitetônico, mas a gente também precisa entender o que vai acontecer nessa volumetria, para que, poxa, talvez tenha que ter um pilar aqui, essa viga vai ter que ficar maior. Então, a gente tem que ter essa percepção, né? Eu acho que isso aí, Natália, por exemplo, vocês têm os engenheiros parceiros de vocês. Eu acho que quanto mais houver esse alinhamento desde o início, é melhor para o cliente. Porque a história do engenheiro resolver, ele vai resolver, só que vai ficar mais caro para o cliente. Sim. Então, por exemplo, solução técnica hoje existe. Por exemplo, já tem projetos que a gente tem trabalhado, que o Wellington tem estudado, por exemplo, viga protendida, para você fazer vãos e até balanço, por exemplo, de 8 metros, 9 metros em balanço. Só que aquele cliente está disposto a arcar com aquilo? É uma técnica construtiva que é de Vitória para lá, não é na nossa região. Então, esse alinhamento desde o início, ele é muito importante para que, quando o cliente for para a obra, ele não tomar um susto e falar assim, cara, se eu soubesse que era assim, eu não tinha feito. Isso. Por Porque isso- assim, dá pra fazer, dá pra Dá pra fazer fazer tudo. né? Dá pra Vamos fazer o que embora. você quiser, mas você tá disposto a pagar por isso, né? Exatamente. Eu acho que é essa importância, esse cuidado de ver realmente antes, que acaba economizando para o cliente também. É uma grana, tá? Legal. E vamos falar sobre referências também, né, gente? Vocês, como a gente estava falando sobre viagens, como é que é? Eu acho São Paulo é um local, assim,
viagens tanto internacionais como nacionais, eu acho que trazem muito essa inspiração. Eu acho que São Paulo é um lugar que traz muito isso, né? Para vocês que são arquitetos, engenheiros e arquitetos, né? Essas referências para trazer, porque eu acho que existe uma diferença muito grande. Coisas que estão acontecendo lá demoram para chegar aqui, né? Certamente. Demoram bastante para chegar aqui. Mas vocês trazem as referências, né? E começam, como é que fala? Me fala sobre essas viagens que vocês fazem. São Paulo, meninas, vocês gostam? Ai, como é que é? gente, Casa vamos cor, Olha, investir? todo ano a gente se propôs a viajar para buscar referências para o escritório, para os nossos clientes. Eu lembro que antes isso era um sonho para a gente. Assim, ai, meu Deus, um dia a gente quer viajar para poder conhecer coisas novas. E hoje é algo que a gente vem fazendo com frequência. E a gente não pode normalizar isso, porque são momentos muito bons. Da gente também ter o nosso momento de lazer, obviamente, mas assim, de ter um olhar diferente, de trazer algo inovador. E quando eu falo inovador, não quer dizer que seja mais caro. Pode ser uma coisa que seja bacana, mas que tenha um custo interessante. Porque às vezes as pessoas têm essa percepção de não, é novidade, é caro. E às vezes não é, sabe? Então, essa viagem a gente vai fazer agora para Casa Cor, mas a gente foi para Expo Revestir também, que foi maravilhoso. A gente sempre gosta para estar se atualizando. Porque acredito também que o cliente, ele gosta de profissionais antenados, profissionais que estudam. É algo que lá no escritório a gente tem também como algo que a gente sempre faz. Sempre está estudando, se reinventando, melhorando a cada dia. A gente não para. E isso é fundamental, porque é isso que nos inspira, é isso que traz o projeto a ser o que é e o melhor para o cliente, assim. E assim, a gente conta com os nossos queridíssimos parceiros, né? Sim. Para trazer para nossa região tudo aquilo lindo, maravilhoso, de novidade que a gente vê lá em São Paulo, né? Elimacol sempre trazendo as novidades, né? Bianco Arrasa, né, gente? Grego. Vamos lá. Isso aí. Arrasa dá demais, licença, né? né? Eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa empresa, vocês são cara. fundamentais, 16 né? anos, né? 16 anos. Mas eu Um vou te adolescente. fa- Não, é, e Juliano, Itália, né, meu amor? Que isso? Itália, Chiquérrimo, ano pelo amor de passado. Deus. E Bolonha esse Bolonha. ano, né? Esse ano vai pra Bolonha também. Me conta aí, Juliano, como é que é as inspirações, assim? Cara, muito bacana. Assim, eu eu estudo todos os dias, de forma incansável. E eu tento estudar algo que está à frente um pouco do nosso mercado. Como que os maiores escritórios de arquitetura do mundo fazem. Né? Então, eu tento buscar referências além de São Paulo, em algumas situações, para trazer isso para os projetos. Porque muita coisa a gente também consegue adaptar e trazer, né, uma criatividade específica, mais exclusiva para os nossos clientes, dentro de todo o escopo ali que a gente falou. Mas assim, quando a Sabrina fala que Elimacol está à frente trazendo as coisas, eu vou te falar a verdade. O que mais me encanta na Elimacol, em todo esse tempo que a gente trabalha junto, é o quão parceiro vocês realmente são com a gente. Sim. Quando dá um problema, quando a gente precisa resolver alguma coisa, quando precisa, cara, negocia com o cliente, cara, dá um jeito de fechar. Vocês não deixam brecha em qualquer cenário desse, né? Porque o que vocês vendem hoje é um commodity, é revestimento, é louça que você consegue comprar até na internet. Só que o carinho que vocês têm, a atenção que têm com os nossos clientes, com a gente e nas dissoluções, é o que, assim, tem meu coração de verdade. De todos nós, né? Eu sou fã da Elimacol. O pós-venda é sensacional. Eu acho que é um tem dos que mais resolver um importantes. problema. Venda. Vocês estão lá, não. Tem um problema? Vamos lá, vamos resolver. Vamos resolver. Né? Não é que não vai ter problema. Sim, né? Pode ser que exatamente. tenha, mas se tiver, vamos lá, vamos resolver. O que dá pra ser feito e tudo mais. Não deixam a gente na mão, nem o nosso cliente na mão, que é o mais importante. E assim, a gente sabe que obra, ela tem seus desafios. E quando a gente encontra parceiros dessa forma, que estão dispostos a resolver, porque não é jogar pra lá, não, o que aconteceu? Vamos resolver? Sim. E eu acho que, pra mim, assim, além do atendimento, obviamente, eu acho que é o maior diferencial, assim, de, poxa, a gente tá junto, sabe? Não é, ninguém tá sozinho aqui, a gente sonha junto, vocês sonham junto com o cliente, junto com a gente também. Eu acho isso muito legal.
Isso tudo se deve à mente maravilhosa e brilhante da maravilhosa ali, Aliane. É isso, meu Deus! Vem aqui pra aparecer um pouquinho, vem cá. E eu falo isso Aliane. porque eu tô com a Elimacol ali há praticamente 10 anos. A gente começou, né, o escritório. A Aliane já deu forças gigantescas, ela sabe da nossa história, as dificuldades que a gente passou. E em muitos momentos, a gente já conversei com a Aliane e falei assim, Aliane, a venda de vocês não tá boa, cara. O vendedor às vezes está falhando. A loja não está com a estrutura boa. E os ouvidos sempre estiveram antenados pra gente. Eu acho que isso é fantástico. A gente fala assim, Feedback, cara, vamos melhorar a estrutura. Mudou toda a logística de venda, de equipe, que assim, hoje do norte do Espírito Santo. Norte, no Espírito Santo. É a Em todo o melhor. sul da Bahia. Obrigada. Não tem quem bate de frente, Isso. cara. Não A tem, gente, não tem. é uma coisa que eu vejo muito, assim, né? Como vocês estão dispostos a servir. Que foi o que eu falei lá no início, né? Justamente. Gente, vocês são muito dispostos e isso é muito legal. Porque é tudo sobre servir o outro, né? Isso eu acho impressionante. Servir não só o cliente, mas os parceiros também. É um cuidado que não são todos que têm. Lá pro nosso início, né? No início do nosso Nossa, escritório. sim. Caraca, vocês abraçaram a gente, acolheram Eu acho que vocês a gente. talvez nem tenham essa percepção do carinho que a gente tem, porque, assim, talvez para vocês, não, vamos ajudá-los, porque são profissionais que estão chegando e tal, mas hoje a gente fala, Você se sente né? amado. E não é só com a muito. gente, porque a gente vê profissionais que estão entrando com todo hoje, mundo. né, no mercado e tal, vocês estão ali, não, vamos lá, Gente, vamos isso nessa. é assim, é um nível de profundidade que talvez vocês não tenham ideia. Aquela época que o escritório nosso era 5, e virou 2. Eu e o Ed. Eu tava lá nessa época. Não tava ainda? Claro que tava. Eu sou meio ruim assim de lidar com as coisas. Cara, a gente quebrou, a gente deveu mais de 500 mil reais. Eu pensava, meu Deus, como Então, que eu na vou pagar época eu isso? só não sabia desse Você pequeno tava lá mais detalhe, nessa né? proporção, E aí eu lembro, cara, que eu cheguei na Aliane, a Aliane me chamou pra conversa, em um primeiro momento, falou assim, Ju, você recebe quanto na Five? E eu, agora não tá sendo nada, vou falar uns 2.000 aqui pra não ficar tão feio. E aí ela, pô, vem trabalhar com a gente, tô sabendo que você tá saindo da Five. Eu falei, oxe, quem foi o fofoqueiro? E aí eu falei assim, cara, se tudo der certo, quem sabe até vira gerente, né? Rose na época não tava. E aí eu falei, Aliane, não posso. Eu acredito do fundo do meu coração que as coisas vão dar certo. Mas vamos aproveitar essa reunião aqui, vamos conversar outra coisa. E aí, cara, assim, eu virei pra ela e falei assim, Aliane, a gente tá quebrado no fundo do poço, a gente não sabe o que vai fazer. Eu preciso comprar um revestimento fiado. Aí ela falou assim, cara, eu lembro que você olhou no meu olho e falou assim, Ju, você promete que você vai acertar tudo comigo? E não vai me abandonar? Aí eu falei, prometo. Você falou assim, vai lá e pega o que você precisa. Então, assim, é uma relação de mãe, de amor, Sim. com todos. E, cara, aquilo ali foi tão importante pra gente que aquilo fez a gente não quebrar. Olha que Olha bacana, só, gente. feedbacks. Que bacana. Cara, não, aquilo foi... Chega a arrepiar. Assim, Agora aquilo que, foi- agora que a gente vê, né, hoje. Então, assim, às Fica vezes a sabendo. gente tem pequenas atitudes, como a gente muitas vezes tem na vida de um cliente, de um amigo, de um parceiro, e que a gente acha que é uma coisa mínima. Sim. Não, isso aqui eu consigo ajudar, beleza, vai lá. Só que tá fazendo uma diferença gigantesca, Muito grande. Sim, como fez na cara. minha, nas meninas. Recentemente, no nosso escritório. Escritório. novo também. A gente tá no escritório novo, com revestimentos todos dele, Macau. Como foi fundamental, gente. Fomos Que bom, muito, gente. muito, muito abençoados. Fico muito feliz de receber esse feedback de vocês. Vocês são amigos, né? Já não são parceiros mais, são amigos, fazem parte, assim, da família Elimacol. A gente ama vocês mesmo, do fundo do coração. A gente sabe que pode contar sempre com vocês. E é isso, assim, é questão também muito de cultura. Nossa família, a família de onde eu venho, né? E a família Elimacol, que a família Elimacol se tornou, ela é muito desse abraço, de abraçar, de acolher, de dar oportunidade. E, assim, a gente faz isso, assim, porque é valor mesmo, pra dentro da gente, entendeu? Não é pra, vou deixar as meninas só especificando em Elimacol, o Juliano, não, porque a gente ama ver vocês bem-sucedidos, a gente ama ver as pessoas felizes e bem-sucedidas. Então a gente faz por uma realização, assim, pessoal, sabe? E, assim, é tão bom quando também a gente aposta nas pessoas certas, sabe?
uma coisa muito importante para mim, que também eu tenho isso muito dentro de mim, é o sentimento de gratidão. E assim, é tão bom saber que as pessoas também valorizam, né? O que a gente também um dia fez por elas, assim, claro que a gente não faz por troca, mas é muito bom. E assim, e o universo joga mesmo essas coisas, e você pode ver as pessoas bem-sucedidas, igual vocês, elas têm essa questão da gratidão, né? Sim. Elas sempre valorizam quem valorizou, quem pegou a mão, né? Quem deu a mão lá no início. E assim, mega feliz com o sucesso de vocês. Amém. Espero que vocês fiquem mais ainda, tenham mais sucesso, mais projetos. Estamos aqui para aplaudir vocês de camarote. Amém. Muito obrigada por estar aqui. Arrasou. Deixa a Rosinha. Vamos. Ai, gente, adorei, né? Nosso bate-papo. Pode até acabar o podcast agora. Pode até acabar o podcast agora. Ai, gente, muito legal. Adorei. Muito legal. Vai ter uma participação especial. Uma participação especial aí da Eliane aqui no nosso podcast. Muito chique. E pra finalizar, assim, que vocês... Pra quem tá começando hoje, Juliano, nessa empreitada, né? Tão bacana. Eu acho assim, arquiteto, ser engenheiro, na posição de vocês, eu acho chique, sabe? É algo que como é que Você eu vou acha dizer? chique, Eu acho Nossa, sem dúvida, trabalhador. Mas quem tá de fora acha assim, cara. nossa, é um patamar assim, muito bacana de Sério? vida. assim, ser Porque a grama do vizinho é arquiteto. sempre mais verde, né? Mas a gente trabalha com os condenados, minha Acertou no filha. alvo agora, hein? Então, A grama e é do isso, vizinho é as pessoas sempre têm mais verde. tem essa coisa, né, de ser algo, né, como é que eu vou explicar? Muito glamour. Muito glamour. Isso, Isso. palavra certa. Glamuroso. E realmente né, Juliano? Tem um glamour também, né? E qual é a dica que você dá para quem está iniciando, para estar administrando, né? Você tem que saber administrar, porque você vai lidar com clientes, né? Com um padrão altíssimo, com outros não tanto, né? E como que você administra isso para que esse glamour todo não suba a cabeça ou algo dessa forma? Me Assim, fala aí, eu Juliano. acho que o principal ponto é tomar esse cuidado. E eu tento me manter como eu sempre fui. Se você conversar comigo aqui, você vai conversar desse jeito. Se você me topar lá na praia, a gente vai conversar do mesmo jeito. Com respeito, com educação, como eu converso também com os meus clientes. Eu acho que, assim, o glamour, ele está muito próximo ao ego elevado. E não é todo mundo que sabe lidar com isso. Então, assim, eu sempre tive muito cuidado e eu prefiro dar passos humildes. Sim. Certo? Por exemplo, tanto é que quando a gente começou a crescer, pegar projetos em outros estados, outras regiões, as pessoas vinham e falavam assim, cara, vocês estão bombando. A gente? Eu falei, certeza? Porque eu não conseguia ter a percepção das coisas. Por quê? Tá dando passinho humilde e falei assim, cara, eu não quero eu ter que ficar com o peito inflado, ficar igual um pavão para os outros. Então, assim, no final das contas, não é que a gente não se importa com a opinião dos outros, mas são as opiniões menos importantes. Né? Tem um filtro, né? Tem um filtro. E assim, no que tange ali a início de carreira, eu li, não lembro aonde, eu falo que o principal é o DDD. Deus tomando conta de tudo. Diligência é você fazer com amor, com atenção e no caminho certo, e determinação. Porque ninguém segura uma pessoa que é realmente determinada. Sim. Eu falo que, por exemplo, quando a gente teve aquele momento que a gente quebrou, eu podia ter pulado no barco na hora. Eu recebi proposta de Aliane, recebi proposta de outros clientes, falei assim, cara, vem trabalhar com a gente. Mas não, eu fui determinado, eu acreditei até o fim que aquilo ali a gente ia... Né? Era Então, seu objetivo e sonho, né, de futuro, né, Juliano? Então, exatamente. Então, você tem o DDD somado com horas de voo. Né? Eu lembro que no início do escritório, Cara, teve muitos dias que eu trabalhei de 6 horas da manhã até 11 horas da noite. Ou trabalhando, estudando. Eu acordava e na minha cabeça era o quê? Estava no momento crítico e com mais velocidade eu tiver em aprendizado, em relacionamento, em crescimento, em posicionamento, mais rápido a gente expande. Então, essa determinação, né, e horas de voo, elas são muito importantes. Eu vejo, por exemplo, uma série de pessoas fazendo faculdade de arquitetura, fazendo faculdade de engenharia, e o cara está no 9º período e nunca entrou no escritório de
projetos, pô. Nossa, que é um atraso. Eu olho aquilo e fico com preguiça. Eu O falo assim, Estado- vai sair pra área pelo sabendo amor de nada, Deus. pô. Não dá Pelo amor de conta. Deus. Não dá Eu Tem que conta. se jogar, eu falo aproveitar por mim, minha oportunidades. experiência pessoal. Eu já saí do ensino médio dentro do escritório de arquitetura. Cara, fez toda a diferença. Total, pô, toda sem a dúvida. diferença. Legal. Tem que fazer um estágio, tem que ir para a área, porque na faculdade você vai aprender, Juliano fala que é quanto? 5%? Enfim, você aprende muito pouco Muito na, pouco, na faculdade. É na vida real, ali na prática, que você aprende mesmo, né? Então, hoje a dica para vocês é, quem está estudando aí, né, partir. Vai pra área, faz Vai estágio. pra área, eu faz acho que é estágio. E assim, Procure as meninas, né, as normas, procure Estamos as aí, lives, com certeza. fazer estágios. Eu vejo que o quanto a gente evoluiu, sabe? Do início do escritório até onde a gente está hoje. Claro que a gente vai evoluir muito mais. Mas eu vejo que a gente precisa ter humildade, não se comparar. Porque tem muitas pessoas que são arquitetos, engenheiros, enfim. São vilões gigantescos, né? Faz o seu. comparação é terrível. Faz isso aqui, ó. Faz isso aqui, terrível. foca. É você e Deus e vai. E Eu não assim, sei se Juliano tem essas coisas porque ele é homem, né? Mas assim, É. mulher principalmente. Não, tem. tem, óbvio que Tem tem. também? Óbvio que tem. essa questão da Gente, comparação. comparação é terrível. Outra coisa, você vai errar. Você vai errar em algum momento. Você não vai ser mas perfeito. R rápido. Conserte logo e dê Isso velocidade. aí. R rápido, mas também conserte e não erre mais. E não erra mais a mesma coisa. Isso, vai errar outra coisa. E assim, eu acho que aproveitar essas oportunidades que os escritórios dão de estágio mesmo. Eu lembro que quando eu estagiei em obra, né, participei da obra da reforma e ampliação da maternidade, trabalhei em loja de decoração, que foi muito bom para desenvolver essa questão do comercial, das vendas, que é o que eu amo. Eu amo ficar batendo papo com o cliente, me conectar. E essa questão também de ir para a obra, de estar lá vendo o dia a dia também é valiosíssimo, sabe? Eu acho que é isso, é aproveitar as oportunidades, porque uma outra questão, você se formou engenheiro, a gente se formou aqui arquiteto, ok, mas hoje nós somos donos de negócios, a gente tem um escritório para poder tocar. Então, não é só saber fazer projeto. Você precisa entender sobre gestão, sobre marketing, sobre financeiro. Você tocou num muitas. ponto muito bacana. Aí já vai outra dica. Última dica pra gente Tá ser. bom. A gente conversa mesmo. Parte 2. Deixa eu falar uma coisa. Rose virou pra mim e falou assim, pode ir lá que é um bate-papo igual a gente conversa no Animatório. Então dá licença, né? Mas coisa rápida, por exemplo, quando eu avalio o que a gente passou e quando a gente quebrou, hoje eu entendo que foi por falta de gestão financeira estratégica. Só isso. Não foi por falta de serviço, não foi por falta de obra, por nada. Foi falta de gestão financeira estratégica. Então, se você entrar no negócio logo para aprender dentro de uma outra empresa e trabalhar gestão financeira, gestão estratégica, com determinação, não tem como dar errado. Não tem como. Não tem como. Isso aí, gente, olha. E chegamos ao fim do nosso segundo episódio Ah, aqui do Bate-Papo pena. Elimacol. Quero agradecer, assim, foi uma honra receber vocês aqui. A gente Maravilhoso. Muito obrigada. É uma conversa muito bacana. E acredito que vai inspirar muita gente, né? Um conteúdo muito, muito legal. Eu gostei muito do tema, né? Foi bem legal. Muito fantástico. Sim. Fantástico. E acredito que vai inspirar muita gente aí, principalmente quem está começando, né? A pegar essas dicas de quem já está aí no mercado há algum tempo, né? E fazendo sucesso. Né? Isso que é mais importante, tá bom? Quero agradecer vocês. Obrigada, A gente que Ju. agradece. Obrigada, Natália. Obrigada, Sabrina. Nossa, Estamos juntos sempre. Amém. E chega ao fim, né? Ao nosso segundo episódio do Bate-Papo com Elimacol. E nos segue aí para que você tenha acesso a todos os 5 episódios, né? Que estarão imperdíveis.